Boa noite a todos vocês que chegaram até aqui. Eu quero parabenizar a cada um pela busca constante por inovação. Nada é como antes e todos nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E é por isso que nós do Legal Hub preparamos para todos vocês que concluíram o curso de Oratória e Negociação para Audiências Online uma aula magna com nossas grandes referências Alessandra Matos, Head de Oratória, e Luiz Felipe Rache, Head de Negociação e Vendas. E não para por aí. Nesta aula magna, você conhecerá Pedro Valente, nosso professor, que irá nos mostrar a importância de desenvolver a habilidade do século XXI, a inteligência emocional. E não se esqueça de interagir conosco através do nosso chat e se inscrever no nosso canal. Ótima aula! Você tem medo de falar em público? Saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas tem. Aliás, uma pesquisa do jornal britânico Sunday Times revelou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Por que será que as pessoas têm tanto medo? Será que é disso aqui? É isso mesmo. A maioria das pessoas tem medo da plateia. Tem medo de que forma serão julgados, de que forma vão falar da sua apresentação, se vão falar bem, se vão falar mal. Fato é que o medo é uma constante em quem decide se colocar aqui, diante de uma ou de várias pessoas para se comunicar. Mas eu preciso te dizer uma coisa, não há outro caminho. O mundo do trabalho, ele exige que hoje a comunicação ou a nossa comunicação seja uma habilidade que precisa ser desenvolvida para aqueles que não têm. Então, se você tem esse medo de enfrentar uma plateia, está na hora de resolver esse problema e eu estou aqui para te ajudar. Por trás desse medo do julgamento existem vários outros medos. Então, lá nos cursos de oratória da Legal Hub, quando eu estou dando aula, eu sempre pergunto para os meus alunos: o que você teme quando pensa em falar em público? Muitos dizem: olha, professora, eu tenho medo de me dar um branco quando eu for falar. Olha, professora, eu não tenho medo, mas eu tenho vergonha de me expor. Ou eu não domino muito o assunto e por isso eu acabo tendo medo. Então veja que a gente consegue, sem dúvida alguma, identificar aquilo que nos faz temer. Uma coisa é a gente ter medo, outra coisa é a gente não enfrentar o medo. E o que eu quero hoje expor aqui, falar um pouquinho para vocês, é que não dá para se livrar desse sentimento. Todas as vezes que a gente vai falar para alguém, e não importa o teor, como regra, num ambiente profissional, a gente vai ficar receoso. Antes de gravar essa aula, eu senti medo, porque sem dúvida alguma, quando a gente vai se expor, a gente teme, não é? Que algo não dê certo, que algo não saia como planejado. Mas o meu primeiro recado de hoje é que você enfrente isso, que você vá um pouquinho além antes de entender as técnicas da oratória e entenda por que você tem medo. E aí, para que a gente juntos consiga resolver essa situação. Eu também digo sempre que o medo, ele é bom, porque ele nos aproxima do erro. Aí você vai me dizer: ora, mas é bom ficar perto do erro? Claro que é, porque quando eu enxergo a possibilidade de errar, eu me preparo para não errar. Se eu ignoro completamente a possibilidade que eu tenho de errar, o meu preparo será ineficiente, não será eficaz e eu acabarei tendo que sofrer aquilo que eu tanto temia. Então, o meu primeiro convite, é para que você pare, reflita e pense de onde vem esse medo. Né? Você tem medo realmente de ser julgado? Você tem o medo da plateia? Você tem medo de esquecer aquilo que você tem para dizer? Você tem medo de falar em coisas a seu respeito que não te agradam? Então,
Para esse primeiro momento, eu vou te trazer uma ajuda. Olá, meu nome é Pedro Valente, eu sou professor de Inteligência Emocional do Legal Hub e eu vim aqui fazer uma participaçãozinha especial nessa Masterclass para falar um pouco mais sobre o medo. Você já parou para pensar o que o medo faz com que você sinta? Que tipo de sentimento que você tem quando você tem essa emoção chamada medo? O medo faz parte de um pacote de emoções básicos que nós temos ao nascer. Ou seja, o medo é algo que a gente aprende a sentir ao longo da vida. A gente não nasce sentindo esse medo, a gente cria esse medo ao longo das experiências que temos com as situações que nos deparamos e também com os relatos das outras pessoas. Uma criancinha pequena, ela não vai ter medo de um leão ou de uma cobra, porque ela não aprendeu a ter medo desses animais. Ou seja, ao longo da nossa vida a gente vai construindo esse medo. E a grande chave disso é que a gente consegue desconstruir esse medo e a gente consegue também trabalhar a parte da coragem para que a gente não vença esse medo, mas para que a gente consiga compreender ele a ponto de, mesmo assim, continuar com o objetivo. Bom, o excesso do medo, ele pode fazer com que a gente fique travado, bloqueado, né? A falta do medo faz com que a gente tenha ações completamente inconsequentes, faz com que a gente tenha ações sem ter a menor noção da consequência que aquilo vai trazer. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer ao longo da nossa vida. Para evitar, o medo ele serve como uma barreira para evitar que algo dê errado, né? Se eu tenho alguma expectativa, se eu tenho algum tipo de julgamento, se eu tenho algum tipo de receio que alguma coisa não saia de acordo com o que eu esperava, eu vou sentir medo. Então, o primordial é compreender que o medo é completamente natural. Quem diz que não tem medo está mentindo, porque todo mundo sente medo. O medo ele faz parte do ser humano, é saudável e é bom, faz bem e todo mundo gosta. O problema é não deixar que ele tome um tamanho maior do que o necessário. Uma das formas de conseguir trabalhar com o medo, dentro da inteligência emocional, é você conseguir trabalhar com os 3 dos 5 principais conceitos do Daniel Goleman, que é o autoconhecimento, autogestão e automotivação. O autoconhecimento e a autogestão faz com que eu consiga identificar e gerir essa emoção, esse sentimento. E a automotivação vai fazer com que eu consiga permanecer no meu foco, no meu objetivo, apesar de sentir todos esses bloqueios, ter todos esses comportamentos de sabotagem ou todas essas crenças que vão me bloquear e que vão me prender nas minhas ações. Então, no curso de Inteligência Emocional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trazendo isso para o mundo do direito, como será que dá para aplicar esses conceitos, essas ideias que a gente discutiu aqui? Se parar para pensar numa audiência, por exemplo, o advogado acabou de se formar, ele já se preparou com tudo que ele tem, ele já se preparou, ele virou a noite estudando o caso, leu todos os artigos, viu tudo que precisava ter visto e ainda assim ele se sente extremamente despreparado, ansioso e com medo de que tudo dê errado. Aliás, inclusive, o que vai passar na cabeça dele é sempre os piores cenários possíveis. É sempre um cenário mais catastrófico, em que todo mundo vai ficar julgando ele e que todo mundo vai achar que ele não é um profissional bom. O que eu posso dizer, e a dica que eu dou aqui é, em primeiro lugar, não se sintam presos ao julgamento dos outros. Inclusive, na psicologia, quando eu falo que eu sinto que o outro está me julgando, é muito mais forte o meu julgamento do que o do outro. Então, tentem entender qual que é o julgamento que vocês terão de vocês mesmos para estarem sentindo esse medo de ser julgado. Então, outra coisa que dá para trabalhar é sempre atuar com aquilo que você sabe. Se você tiver como aquilo que você sabe como sólido, né, isso vai te dar segurança. Não tente percorrer por caminhos que você não conhece. Lá é inseguro. Para que você se sinta cada vez mais seguro, sempre volte para a tua zona de segurança, sempre volte para o teu conhecimento já bem estabelecido, já fixado. A questão não é a quantidade de conhecimento que se tem, mas é a forma que você vai conseguir expressar esse conhecimento e a forma que você vai conseguir associar esse conhecimento no caso. Isso vai te dar toda a segurança que você precisa para aquele momento. Agora que a gente já entende um pouco de que forma ou de que maneira os aspectos psicológicos nos afetam no momento de falar em público, eu queria trabalhar um pouco isso com vocês.
Então, como eu disse, não tem como afastar por completo o medo. A gente vai sentir medo e a gente precisa enfrentar isso, e é por isso que eu espero que você esteja aí do outro lado, ou seja, você resolveu enfrentar este medo. E o que eu faço agora? Existem várias técnicas, não é? Para que a gente, antes de mais nada, ou diante de uma apresentação, e quando eu digo apresentação, essa apresentação ela pode ser para uma plateia, como essa, nesse auditório que a gente está, mas ela pode ser só para uma pessoa, para o teu cliente, por exemplo, não é? O que é fundamental a gente saber? Que a gente tem que se acalmar, ou seja, eu preciso saber que, bom, eu tenho este medo e eu preciso controlar este medo. Então, eu vou começar de uma maneira diferente, ou seja, ao invés de entrar na técnica de oratória propriamente dita, eu queria que você aí do outro lado fizesse alguns exercícios que eu vou propor aqui. Existem vários, tá, pessoal? Mas o que eu sempre indico para os meus alunos são dois. O primeiro é o que eu uso, que é a respiração, e é a respiração diafragmática, né? Aquela respiração que ela é feita aqui, ela não é feita aqui. É aquela respiração de quando a gente está dormindo, que é quando a gente faz aquele movimento e que toda essa parte do diafragma se movimenta, isso te acalma naturalmente, né? Isso é comprovado também cientificamente. E tem um outro exercício que é o exercício de pular, né? Então, se você for dar uma olhada, em grandes apresentações, existem profissionais, coaches, por exemplo, que usam muito essa técnica. Antes de iniciar a fala, eles colocam uma música bem agitada e começam a pular. Isso também acalma, né? Porque isso eleva o nível de hormônios bons, os hormônios que nos geram sentimentos bons, e isso nos ajuda muito nesse momento. Então você pode escolher aquilo que você vai fazer aí para te ajudar a ficar mais calmo. Ok, isso é uma dica de oratória que tem a ver com um aspecto fisiológico, não é? E aí tem mais algumas dicas que também vêm nesse sentido. Uma delas é a famosa dica do Power Posing, que é lá a pose do super-homem, de se encaixar o quadril, colocar os ombros para trás e elevar o queixo. Quando você faz esse movimento aqui, naturalmente o seu corpo produz hormônios, que são os hormônios que te dão uma sensação de confiança. Então, fica a dica. Primeiro, ou você vai começar a sua apresentação fazendo esta pose aqui, que nós chamamos de Power Posing, ou se você não quiser começar uma fala se colocando diante da sua plateia dessa forma, você vai começar aleatoriamente, mas quando você sentir que está sendo tomado pelo nervosismo, aí sim você volta para essa pose, você fica alguns minutos nela e aí você vai ver que diferença isso faz. Do mesmo modo em que esta pose ela produz o hormônio, que é o hormônio da testosterona, que dá confiança, naturalmente manda para o teu cérebro uma sensação de confiança. Se você fica diante da plateia desta forma aqui, com ombros para baixo, né, com a cabeça de certo modo inclinada para baixo, isso também tem um efeito fisiológico no seu corpo. O seu corpo produz cortisol, o famoso hormônio do estresse. E isso faz com que você fique mais tenso, mais nervoso. É natural que quando a gente não tem a prática, a gente fique desta forma aqui. Agora você já sabe disso, então quando você vê que o seu corpo está ficando assim, você vai se movimentar, vai erguer os ombros para trás e vai fazer a Power Posing. E eu garanto, aqui fica a garantia de que você vai se sentir melhor, vai se sentir mais confiante e a sua fala fluirá de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais segura. E por falar em segurança, no nosso curso de oratória, a gente ensina alguns pilares para o desenvolvimento da sua técnica de oratória, da sua técnica de comunicação. E uma delas diz respeito à segurança e à credibilidade.
Por que as pessoas têm medo? Ah, porque elas não se sentem seguras. Tá bom, mas e como é que eu faço para me sentir seguro? Ora, eu preciso ter domínio daquilo que eu falo. E aí aqui eu já queria afastar um medo que as pessoas me colocam muito comumente, que é o medo do branco. Olha, professora, eu não vou falar em público, eu tenho medo de me dar branco. O branco, pessoal, ele é uma característica que nós desenvolvemos ou que nós sentimos quando não dominamos por completo, por absoluto, aquilo que vamos falar. A única forma de evitar o branco é estudar e treinar exaustivamente aquilo que você se dispõe a comunicar. E é claro que num primeiro momento, nas primeiras vezes, nós realmente vamos correr esse risco, mas esse risco vai sendo diluído com o seu desenvolvimento pessoal, com o aprimoramento da sua técnica de fala e de comunicação. Mais do que isso, quando nós dominamos o assunto, quando a gente estuda aquilo que a gente vai falar, a plateia, e repito, a plateia pode ser uma pessoa, a plateia pode ser esse auditório cheio, a plateia pode ser alguns desembargadores numa sustentação oral, a plateia pode ser um juiz numa audiência, não importa. Eu te garanto também que a plateia vai sentir mais credibilidade dentro daquilo que você está comunicando, que a sua mensagem será muito mais aceitável a partir disso. Eu preciso te dizer também que a capacidade de comunicação, ela passa a ser mais do que nunca a grande habilidade do profissional do futuro. E lembrando que o futuro já chegou, né? Então, esse é o momento, esse é o grande momento de você desenvolver a sua capacidade de oratória e desenvolver então aí a competência da comunicação. E para que você saiba, a oratória, ela não serve somente para você falar bonito, para você falar bem, para você falar com eloquência. A oratória é utilizada hoje e exigida dos profissionais. Por quê? Porque por meio dela você consegue se comunicar melhor. E a grande capacidade, a grande habilidade, a grande competência profissional dos profissionais que se destacam é a comunicação. É só você fazer um exercício. Para e pensa nas pessoas que você admira como profissionais. Essas pessoas se comunicam bem ou elas se comunicam mal? É só você fazer esse exercício. E fica aqui então o meu convite para que você faça parte desse grupo, para que você se sinta orgulhoso de si mesmo, para que você saiba que você também desenvolveu esta capacidade. E vejam que todo o momento eu estou dizendo em capacidade, em habilidade, em competência, sim, porque por mais que se diga que a oratória é um dom, eu não canso de dizer que a oratória até pode ser um dom para alguns, mas ela é, mais do que tudo, uma habilidade que pode ser muito bem desenvolvida, não é? Que pode ser treinada, como várias outras aí que eu tenho certeza que você já desenvolveu. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente precisa primeiro encarar esse medo, entender por que eu tenho medo. Porque se eu tenho medo de me expor, se eu tenho medo de julgamento, se eu tenho medo de ter um branco, tudo isso vem por questões que são anteriores, né? E que não se resolvem do dia para a noite. De outro lado, quando você percebe, quando você já sabe, olha, mas eu tenho este medo, pronto, acabou, eu tenho medo. Então o que eu faço agora? Eu coloco o medo junto comigo, porque eu não tenho como me livrar dele, e vou estudar, e vou me aprofundar naquilo que realmente pode melhorar a minha capacidade de comunicação.
Eu vou aprender a fazer um roteiro da minha apresentação. Eu vou aprender a conhecer as pessoas para as quais eu tenho que falar. Eu vou aprender a desenvolver as características da minha persona, não é? Do meu público. Eu vou saber desenhar uma linha mestra, que é aquilo que me acompanha durante a minha apresentação. Eu vou aprender que a minha linguagem corporal faz toda a diferença na minha apresentação. Que se eu não tiver pleno controle, pleno domínio sobre aquilo que eu gesticulo, sobre o movimento que eu faço aqui enquanto falo para você, toda a minha fala será prejudicada. Eu também preciso saber que existem técnicas de dicção, eu ouço muito isso também. Ora, mas eu falo, eu tenho muito vício de linguagem. Quando falo né, eu uso muito né, por exemplo. Como é que você muda isso? Eu tenho falhas na minha dicção. Olha, falha na dicção, a gente consegue resolver e consegue resolver de uma forma com exercícios muito simples, inclusive. É isso mesmo. Existem técnicas para melhorar a sua dicção e que a gente consegue fazer isso com exercícios muito simples. Uma outra questão que eu gosto muito de falar para os meus alunos é sobre a necessidade da pausa, de um pequeno silêncio durante as apresentações. Tudo já está muito acelerado, nós vivemos muito acelerados. Então, sem dúvida alguma, uma pausa na fala, um silêncio num momento adequado, obviamente curto, né, para que você não perca a atenção da plateia, faz muita diferença. A gente fala disso também no nosso curso de oratória. Uma outra questão que é muito importante quando a gente decide, né, toma a rédea e diz, não, agora eu vou melhorar esta minha habilidade de me comunicar, é justamente entender que todo o processo de comunicação e de desenvolvimento de uma capacidade de oratória passa por treino, passa por você se dedicar a isso, não é? Passa por você escrever e reescrever aquilo que você quer falar e aquilo que você quer comunicar, certo? O que eu posso dizer também para você é que, como hoje a comunicação ou a capacidade de comunicação é aquilo que vai fazer de você um profissional diferente, é aquilo que fará de você um líder dentro daquilo que você trabalha ou dentro daquilo que você se propõe a ser, a necessidade de desenvolvimento da comunicação, ela passa a ser um requisito, então, básico, e do qual quem está aí, né, buscando uma oportunidade ou quem quer mudar o seu status no ambiente de trabalho em que está inserido, precisa aprender. No curso de oratória da Legal Hub, a gente tem um compromisso. Aliás, não é só no curso de oratória, em todos os cursos da Legal Hub, nós temos um compromisso de transformar a realidade profissional dos nossos alunos. E é por isso que os nossos cursos são essencialmente práticos, com mão na massa, onde realmente, quando você termina o curso, você sai com a sensação de que aprendeu a fazer alguma coisa, porque a gente realmente quer transformar a sua vida, a sua realidade profissional e te fazer um profissional muito mais completo e pronto para aquilo que se exige hoje no mundo lá fora, tá bom? Eu espero vocês. Um abraço. Ei, Hubbers! Sei que vocês estão aprendendo muito com essas grandes referências, não é mesmo? Mas eu fiz uma pausa aqui muito importante para dizer que vocês, hoje, estão fazendo parte de uma grande história junto com o Legal Hub. O lançamento do EAD, o ensino à distância. E se você gostou, recomendou este curso, você irá se surpreender ainda mais com um pacote de cursos que deixamos disponível para você a partir de agora até o dia 24 de junho.
Um pacote com os cursos completos de oratória, negociação e vendas e inteligência emocional, com um total de 16 horas aula. E o melhor de tudo, com 65% de desconto para vocês. Daqui a pouco passo mais informações, mas agora vamos voltar para a aula? Certamente você vai se surpreender com essa informação. É algo até um contrassenso da sociedade, ainda mais depois de tantos anos, onde se tornou uma cultura no Brasil e no mundo inteiro, comer pizza, por exemplo, no domingo à noite. É quase que um evento social, é quase que um evento familiar, é o momento que se cria entre uma data até que esperada entre as famílias. E a informação que eu quero te dar, que vai te surpreender, é que eu não sou o maior fã de pizza. Não faço parte dessa grande parcela da população que gosta tanto desse alimento. Mas apesar disso, gosto muito de cozinhar. Faz parte do meu dia a dia. É um momento que para mim isso é relevante e importante. Eu torno isso parte de tudo aquilo que eu faço, se torna momento do meu dia a dia, da minha vida e até das comemorações. É o que frequentemente eu utilizo como esse momento de trazer pessoas, mas não ao redor de uma pizza. Apesar de incongruente uma informação com a outra, e você pode estar se perguntando, mas por que o professor de negociação e de vendas traz um assunto como esse para esse momento? Por que isso pode fazer sentido? Eu aprendi depois de alguns anos que a cozinha tem o poder de influenciar as pessoas. Existe uma mística em volta da cozinha, existe uma mística na ótica de preparar um prato. E o resultado que aquilo pode trazer nas pessoas que estão à sua volta. E chefes renomados dizem que a cozinha é o poder de transformar os sentimentos através do paladar. É automático quando você se lembra, se recorda de um prato que comia na infância, que te traz todas as boas lembranças daqueles momentos vividos. O poder da cozinha, ele é único. Isso eu também verifiquei num filme esses dias, que se chama O Estômago, um filme brasileiro, onde fala justamente do poder que a cozinha teve na população carcerária, através de um único preso, um único detento. E aquilo que aquele homem podia produzir, trazia de fato mudança para todos aqueles que estavam à sua volta. As pessoas que estavam em volta desse homem foram diretamente atingidas pelo impacto do poder de cozinhar. E aonde que isso se conecta com negociação? Aonde que esse conceito se torna tão importante e latente para as nossas negociações? O que eu verifiquei é que o poder, ele é uma soma de 3 importantes fatores. O poder, ele está intimamente ligado, primeiro, com o tempo. O tempo é aquele critério específico que é colocado dentre os teus problemas, a tua cozinha, os teus negócios, que altera tudo. Essas alterações, que são variáveis de acordo com o tempo, porque o mesmo não é estável, essas variações, elas podem gerar a determinação do sucesso ou não daquilo que se pretende. Dentro das nossas negociações, o tempo, ele é fundamental. Ele é tão fundamental que ele é um grande artifício de negociação utilizado principalmente pelas pessoas do Oriente. E novamente vem um conceito se juntando com a cozinha e com o momento que é criado a partir disso. Não é novidade para ninguém a cultura oriental de negociação numa mesa durante um almoço. As negociações se dão por horas dentro desses almoços. Mas você já se perguntou por quê? O que faz com que os orientais tratem de assuntos negociais importantes em mesas de restaurante? O tempo de se apreciar, o tempo gasto dentro de uma negociação com tantas conversas é o tempo determinante para o valor da negociação. Depois de tantos meses de negociação com qualquer fornecedor ou com qualquer cliente, sem dúvidas você passa a valorizar a sua negociação de uma maneira diferente, porque muito foi colocado, muito foi dado. E o muito tempo aplicado dentro de uma negociação objetivamente te gera valor. O conceito de valor
ele está ligado ao tempo. Mas mais que isso, o muito tempo, apesar de gerar valor, existe aí um critério diverso, um critério oposto, que seria a escassez do tempo. A falta de tempo dentro de uma negociação muda completamente o teu panorama. A falta de tempo em preparar um prato muda completamente a sua execução. No final do dia, se a sua visita que está indo te acompanhar no prato que você está oferecendo a ela, avisa que vai chegar minutos antes ou uma hora antes, com certeza influencia no final, na execução do seu prato. A escassez é grande critério de tempo gerada dentro de uma negociação. O resultado dela está intimamente ligado na questão tempo. Agora, mais importante ainda, falando de um critério econômico para o tempo, algo que temos vivido no hoje, a inflação. A inflação da moeda, a diferença da moeda, gera impactos diretos nas negociações. E fato é que elas são produto do tempo que se demora para concluir uma negociação. Mais ainda, uma das grandes dicas de negociação que frequentemente eu dou nas minhas aulas é a questão do silêncio. O silêncio gera escassez de tempo para a outra parte. A outra parte, quando é oferecida uma proposta ou quando é colocada sobre uma situação onde ela tem que tomar uma decisão, a pressão pelo tempo de uma resposta efetiva, rápida e condizente, faz com que ela tome ações. A variável tempo é fundamental para que as negociações possam acontecer de maneira proveitosa. Ainda, a segunda variável importante para as negociações é o recurso. Quanto de recurso há disponível para que se execute uma negociação? Quanto de recurso há disponível para que eu possa aceder às variáveis de tempo e de recurso? Posso aceitar qualquer tipo de proposta? Posso entender as propostas, receber uma proposta e estar tranquilo com ela, porque estou cheio de recursos para poder executar aquilo que eu planejo de qualquer jeito? E os recursos da negociação são assim como temperos. Os recursos da negociação são tangíveis ou intangíveis. Os recursos de negociação são como o dinheiro, algo efetivo, algo que você consegue mensurar, o tempero que você coloca na tua comida, mas também são intangíveis, como aquela mão boa, como a autoridade que se construiu durante tantos anos para que o recurso autoridade possa ser efetivo numa negociação. Quem tem mais autoridade dentro daquele assunto, com certeza puxa a negociação para si. E o mais importante do recurso é voltado justamente para um dos grandes pontos que a gente fala no mapeamento de negociação, que é o interesse. O interesse das partes dentro das negociações determina o quanto de recurso elas têm que despender para algo. O exemplo mais claro que eu posso dar é o valor de um copo de água, o valor de uma comida, o valor de uma ceia a ser dada para alguém. Para alguém que está abastecido na sua residência, para alguém que acabou de comer, a melhor comida do mundo efetivamente tem um preço pequeno. Ela só vai negociar e só vai comprar aquilo caso seja por uma mera vontade, mas ela não necessita daquilo. Mas pelo contrário, o interesse que vem da fome, para a satisfação da fome em cima desse teu cliente, o interesse que gera valor no seu preço, que é um conceito que a gente já tem conversado. O preço é diferente do valor. O valor está atribuído diretamente com a necessidade e o interesse da parte com relação àquela negociação. Ainda os interesses, eles são individuais, coletivos ou corporativos. E esses interesses, eles são identificados a partir dos recursos que nós destinamos para cada uma das nossas negociações, assim como nós destinamos para cada um dos nossos pratos. É diferente propor, é diferente planejar o quanto de recursos se despende para cada uma desses segmentos. Cozinhar para uma pessoa exige uma preparação, cozinhar para um coletivo exige várias, e para uma corporação inteira ou para um segmento inteiro, com certeza ainda
ainda mais. E por fim, nós temos a terceira variável. E essa terceira variável é da informação. A informação dentro de uma negociação, ela tem o poder de transformar a perspectiva da negociação. Dentro do nosso processo de mapeamento, tudo que buscamos é uma informação eficiente, uma informação qualificada. E essa informação qualificada, ela deve ser promovida, ela deve ser procurada através das incertezas, os riscos que pode se trazer cada uma das informações. Frequentemente, nós nos sentimos impotentes dentro de uma negociação porque nós não temos a informação adequada para que aquele acordo possa ser efetivado ou para que aquela proposta possa acontecer. E essa informação é fundamental para que a gente possa ter o nosso interesse bem resolvido. A falta de informação funciona como a falta de um ingrediente. Qualquer prato que eu venha a tentar resolver, a tentar apresentar para os meus convidados, faltando um ingrediente específico, ele pode ser alterado, ele pode ser substituído, mas ele nunca terá o mesmo efeito. O gosto nunca mais será o mesmo, pela falta de informação. Essa falta de informação, então, constitui o terceiro elemento das variáveis de negociação. Eu sou muito adepto da teoria de planejamento e mapeamento de negociações. Sempre buscar todos os lados de uma negociação e entender todos os pontos das partes. Mas existem coisas que nós não podemos controlar, ou mais, existem desdobramentos negociais que se dão a partir do desenvolvimento das negociações. Então vejam que os critérios que eu acabo de nomear, tempo, recurso e informação, são justamente as variáveis de negociação que podem interferir no seu mapeamento. E controlados esses três critérios, você atinge o critério do poder. Poder esse constituído pelo personagem principal do filme Estômago, que foi capaz de influenciar e mudar as condutas e a visão das pessoas da sua própria imagem lá dentro. Para esse personagem foi critério de sobrevivência, de aceitação e de influência perante os seus colegas de cela e perante toda aquela comunidade presidiária. E as negociações em nada se diferem disso. O poder que deve ser obtido dentro das negociações, inclusive das variáveis das negociações, é aquele apto a transformar a conduta e provocar os sentimentos. Sabemos então que para que esse poder seja atingido, são necessários 5 grandes passos numa estrutura analítica de negociação. Olhando para as negociações como um todo, nós falamos muito da parte de preparo no nosso curso de oratória e negociação para audiências online. Mas essa parte ainda é antecedida por a avaliação, que se assemelha à escolha dos ingredientes, se assemelha à escolha da capacidade de reproduzir certo alimento. Aquele cozinheiro deve ver se deve mesmo realizar um prato pelo seu grau de dificuldade, pelo número de pessoas que vão comer daquela comida. Em seguida, o seu próprio preparo, com os ingredientes em mãos, com tudo aquilo que vai ser utilizado no prato à disposição, o cozinheiro começa a separar os ingredientes, a cortar os ingredientes, a temperar os ingredientes, para se preparar para uma terceira fase, que é a de realização. A realização é o momento de fazer o prato, de montar tudo aquilo, de colocar na panela, de colocar no forno, de assar, de fritar. E o prato vai se constituindo e vai ganhando forma, para que tudo se encaminhe para um momento de fechamento, que é justamente trazer o prato, apresentar o prato para todos aqueles que são os seus convidados e aqueles que você está recebendo. Para que por fim você tenha aí um resultado obtido, que seria o nosso quinto e último passo, que é a manutenção das negociações. E assim como todo jantar, toda boa refeição, todas as negociações elas têm um objetivo. E esse objetivo é ligado intimamente com o interesse da parte. Essa manutenção ela está objetivando algo, que é satisfazer um interesse, seja do cozinheiro ou seja daqueles que estão comendo. Certamente, a minha paixão pela culinária,
pela negociação estão correlacionadas justamente porque essa sequência de fatores levam à perfeição. Se eu souber mapear as partes da negociação, identificar os seus interesses e suas posições, se eu souber identificar os assuntos e tópicos chaves dentro de uma negociação, se eu souber estabelecer opções justas para que as partes encontrem uma boa saída, se eu souber ter critérios de legitimidade que vão validar a minha negociação e se, por fim, eu conseguir identificar meu BATNA, saber como utilizar dele para atingir o meu fim negocial, então a união desses 7 ingredientes com certeza tornarão a minha negociação um prato perfeito. Assim como todos os ingredientes do prato precisam acontecer para que ele aconteça de maneira perfeita, os 7 passos da negociação foram esses que a gente viu em conjunto. A culinária depende do poder de provocar o sentimento. A negociação depende do poder de provocar o sentimento. Caso um dos dois não aconteça e a receita não seja seguida, certamente minha única saída vai ser comer uma pizza. Você sabia que 81% dos advogados são demitidos pela falta de habilidades comportamentais? É isso mesmo. E é sobre essas habilidades que eu quero falar com você. No curso de oratória, você vai aprender a impactar pessoas através da sua fala. Irá desenvolver habilidades fundamentais e técnicas para que você faça apresentações poderosas para um público de 1, 2 ou até 1000 pessoas. Já pensou em atrair mais clientes e chegar mais vezes ao sim? Serão 4 horas de negociação e vendas, onde você se tornará um advogado e uma advogada muito mais influentes. E a pergunta final: você sabe lidar com a pressão dos prazos e dos seus clientes no dia a dia? Para isso, é importante que você saiba gerir as suas emoções e a emoção das pessoas ao seu redor. No curso de Inteligência Emocional, você irá desenvolver a habilidade do século XXI. E aí, galera, tô aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Isso daqui é para começar a perceber que, na verdade, a inteligência emocional está presente em todos os papéis da nossa vida, tanto no papel profissional, quanto nos papéis pessoais, tanto em casa, com a família, quanto no trabalho, em audiências. A inteligência emocional ela se amarra muito com a negociação e oratória. Bom, até agora vocês estão vendo que o Rashi está trazendo questões a respeito de recurso, tempo e informação. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 aspectos, né, para que vocês possam ter mais poder durante essas negociações. Com relação ao tempo, é muito importante que eu consiga entender a minha ansiedade, né, para que eu não queira apressar o tempo de uma negociação. Se eu me sinto muito ansioso durante essa negociação, eu posso fazer com que toda a negociação vá por água abaixo. Eu acabo interpretando mal o que a outra pessoa está me falando, eu posso me expressar de uma forma errada ou não tão assertiva, né? Eu posso usar tom de voz. Então, se eu me sinto muito ansioso durante uma negociação, eu posso fazer com que ela vá totalmente por água abaixo. É muito importante que eu consiga entender, então, como que eu vou me comunicar. E a comunicação, inclusive, é uma das coisas que a gente traz e trabalha no curso de inteligência emocional. Quando uma pessoa fica muito tempo em silêncio, ela está comunicando algo, né? Quando eu falo sobre os 5 axiomas da comunicação, da pragmática da comunicação humana, o primeiro axioma diz que tudo comunica. Então, inclusive o silêncio comunica. Agora, se a pessoa fica em silêncio na hora errada, da forma errada, eu posso estar comunicando uma coisa errada também. Então, é muito importante que eu consiga trazer isso para o presente. Eu consiga aplicar essa técnica do silêncio de uma forma comedida, não o tempo todo, mas sabendo utilizar ela com todos os recursos possíveis. Como nessa parte dos recursos, eu preciso também conseguir me adaptar, eu preciso ter a habilidade de adaptação para as novas circunstâncias que vão acontecer durante a negociação.
O Rashi falou que existem os recursos tangíveis e intangíveis dentro de uma negociação. E eu tenho que estar, inclusive, preparado para, se por um acaso as circunstâncias mudem. Um desses recursos intangíveis que vocês podem trabalhar é o recurso da empatia. A empatia é a habilidade que eu possuo de me colocar no lugar do outro para conseguir entender a dor do outro, para que eu consiga aplicar ela dentro dos meus recursos da melhor forma possível. Dessa forma, não é que eu vou ter um poder sobre a pessoa, mas eu vou conseguir ter um maior acesso a ela. E assim a negociação ela vai acontecer de uma forma mais fácil, mais amigável, que eu acho que é o que todo mundo espera, né? Ninguém quer sair de uma negociação muito brabo ou muito frustrado, né? Porque é que as coisas aconteçam da melhor forma possível. A terceira questão a respeito da informação é que eu consiga reorganizar e utilizar todas as informações que eu tenho da melhor forma possível. Dentro dessa ideia do tempo, dentro dessa ideia dos recursos, eu posso pegar todas as informações e aplicar elas com maior assertividade. Não adianta ter o caminhão de informações sobre aquilo que a outra parte está colocando para mim e não saber aplicar. Isso na hora da negociação, na hora de uma audiência, não vai importar em nada, porque eu não sei como dirigir, eu não sei como manusear elas. Então não é a quantidade de informações que eu tenho, mas é a habilidade que eu tenho para conseguir entender as minhas emoções, não permitir que a ansiedade domine os meus sentimentos e domine as situações para mim, para que eu consiga fazer uma melhor interpretação dos recursos que eu tenho naquele momento, com base da empatia, por exemplo, para que eu consiga organizar essas informações da melhor forma possível e assim ter esse maior poder na negociação. Aqui eu trouxe alguns conceitos que a gente trabalha na inteligência emocional, como, por exemplo, a empatia, esse autoconhecimento, que seria a parte de identificar a ansiedade, a autogestão, a automotivação e mais alguns outros recursos que a gente vai ver nesse curso. Depois dessa super aula magna, chegou o momento de você adquirir o pacote completo dos cursos de oratória, negociação e vendas e inteligência emocional com um desconto de mais de R$ 1.600. É isso mesmo, para você exclusivamente, o pacote com esses 3 cursos completos saem por apenas R$ 997. Para você obter mais informações, é só acessar o QR Code que aparece na tela para você. E fique de olho no seu e-mail. Amanhã nós enviaremos maiores informações. Nos vemos no EAD.